O Filocordata é considerado o último dentro da escala evolutiva e compreende todos os vertebrados e alguns invertebrados, como o anfioxo e os tunicados. A característica principal desse filo é a presença de notocorda em pelo menos uma de suas fases embrionárias. Nos vertebrados, a notocorda posteriormente dará espaço para a coluna vertebral. Os cordados são considerados os animais mais adaptados para sobreviver nos mais diversos habitats, sendo encontrados em ambientes aquáticos e terrestres e alguns dotados de capacidade de voo, garantindo adaptação para adentrar em ambientes aéreos. Os craniados são um subfilo dos cordados. Os craniados são classificados como todos aqueles que possuem um crânio, caixa óssea ou cartilaginosa, que envolve o cérebro e os órgãos da visão, olfato e o ouvido interno. Todas as aves, répteis, peixes, mamíferos e anfíbios pertencem aos craniados. Os craniados podem ser chamados de vertebrados também, pois todos os craniados são vertebrados, com exceção do Myxine, uma classe de peixes marinhos que não possui a coluna. Agora irei falar um pouco sobre os peixes. Os peixes são animais exclusivamente aquáticos e são encontrados com facilidades, tanto em água salgada quanto em água doce. Algumas características gerais dos peixes é que eles possuem o corpo recoberto de escamas, a sua respiração é uma respiração branquial, eles são animais ectotérmicos, possuem formato hidrodinâmico que irá ajudar em sua locomoção. Alguns peixes são carnívoros e se alimentam de outros peixes menores e diversos outros animais. E outros peixes são herbívoros, que se alimentam basicamente de algas. A respiração do peixe é uma respiração branquial e ela ocorre basicamente assim. A água irá entrar pela boca do peixe e passar pelas brânquias. Cada peixe possui 2 pares de brânquia em cada lado da cabeça. Assim, as brânquias irão retirar o oxigênio da água, que é o momento que ocorrerá a respiração. E os peixes, eles possuem algumas adaptações interessantes, que é a capacidade que eles possuem de ir em locais mais fundos e na superfície. Nos peixes ósseos, essa capacidade ela é dada por uma estrutura que chamam de bexiga natatória. Essa bexiga ela armazenará um pouquinho de ar, que fará com que a locomoção do peixe seja facilitada devido à sua densidade, que é maior do que a da água. Os peixes podem ser classificados em 2 grupos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes ósseos têm como características gerais o esqueleto ósseo, a pele coberta por escamas ósseas e eles respiram por brânquias protegidas pelo opérculo, que é uma placa óssea que cobre as brânquias. Os peixes cartilaginosos, por sua vez, têm como características gerais o esqueleto cartilaginoso, o corpo coberto por escamas placoides, aí possuem vesícula gasosa e, consequentemente, apresentam outros mecanismos para auxiliar na flutuabilidade. Por exemplo, as nadadeiras, peitorais largas, semirrígidas e horizontais nos tubarões, que reduzem o afundamento, e o fígado grande e rico em óleo, que diminui a densidade. Muitas pessoas costumam confundir muito os 2 grupos, porém eles possuem bastante diferenças. Os peixes ósseos possuem uma membrana que recobre as fendas brânquias, enquanto os peixes cartilaginosos possuem suas brânquias expostas, sem nenhuma proteção. As escamas também são diferentes entre os dois, porque enquanto os peixes cartilaginosos possuem escamas placoides e de origem dérmica e epidérmica, os peixes ósseos apresentam escamas de origem dérmica. A reprodução também é um fator importante entre os 2 grupos, porque enquanto os peixes ósseos possuem sua fecundação externa, os cartilaginosos possuem uma estrutura chamada clasper, que auxilia na reprodução interna. O clasper é uma nadadeira pélvica modificada, que auxilia na introdução de espermatozoides. Podemos citar como exemplos de peixes cartilaginosos o tubarão, a arraia, o cação, e entre os peixes ósseos tem o bagre, o pintado e o carpa. Aqui é Letícia Renata e eu queria te falar sobre os 2 outros grupos que estão presentes na classificação dos anfíbios. O primeiro deles se chama Urodela. Essa palavra vem do grego, se você dividir a palavra, você vai ter uros, que significa cauda, e delos, que significa visível. Ou seja, a principal característica desse grupo é a presença de uma cauda. Diferentemente do grupo passado, que são os anuros,
Esses animais aqui, eles têm um formato mais alongado e achatado e têm a presença de uma cauda. Os principais representantes desse grupo são as salamandras e os tritões. Vou falar aqui um pouco sobre as salamandras. Elas possuem um corpo alongado, possuem 4 patas funcionais e se assemelham bastante com os lagartos. A pele delas é lisa e sem escamas. Elas possuem glândulas que são responsáveis por manter a umidade do corpo. Isso é muito importante porque algumas espécies de salamandras fazem respiração tegumentar. Bem, mas a maior parte delas fazem respiração pulmonar. O tamanho delas varia bastante, tem espécies que têm 3 centímetros, tem espécies que chegam até 30 centímetros. Elas são carnívoras desde a fase larval até a fase adulta e elas capturam suas presas a partir de uma projeção que elas fazem com a língua. A fecundação, ela é em sua maioria interna e a postura dos ovos pode ocorrer tanto no ambiente aquático, tanto no ambiente terrestre. As salamandras, elas possuem glândulas que são excretoras de toxinas, mas elas não são imaculadoras de venenos. Geralmente, essas toxinas, elas são responsáveis para espantar possíveis predadores, que no caso, quando um animal tenta atacá-las, elas soltam essas toxinas e espantam o animal. Bem, as outras espécies desse grupo são os tritões, que eles são animais carnívoros, geralmente se alimentam de insetos e a fecundação deles também é de forma interna. Eles geralmente vivem em ambientes terrestres ou ambientes aquáticos de água doce. Uma coisa muito interessante nesse grupo é que algumas espécies, como o tritão vermelho, elas realizam um tipo de mecanismo de defesa por cores, que geralmente no dia ele fica de uma determinada cor, vermelha no caso, para espantar possíveis predadores. Bem, o tritão também possui alguns tipos de toxinas que também, assim como as salamandras, são utilizadas para espantar possíveis predadores. Temos também o próximo grupo, que são os apodas, que no caso, como o próprio nome já diz, é não ter patas, não ter pernas. Esses animais, no caso, eles incluem um grupo que chega a umas 175 espécies e eles não possuem patas, como eu já falei. E as principais representantes deles são as cecílias ou chamadas cobras cegas, que no caso elas possuem a presença de escamas térmicas e os olhos delas são cobertos por geralmente membrana ou geralmente ossos. Então elas têm esse nome dado por elas de cobras cegas por conta disso. Então, e elas vivem sua vida geralmente em escavações de túneis terrestres em terra úmida. Uma espécie muito interessante desse grupo são os axolotes, que eles geralmente vivem em ambientes escuros e água doce, e eles são, no caso, como se fosse uma anomalia genética, que no caso é a neotenia, que faz com que eles vivam sua vida inteira em fase larval. Então, eles apresentam características das fases larvais dos anfíbios, como a presença de brânquias, e eles também possuem, uma capacidade regenerativa muito grande, tanto geralmente que alguns axolotes, eles acabam cortando a mãozinha e os dedinhos, e aí nasce, outra mãozinha e dedinhos. E é isso.